Boa noite, irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecendo a presença da Marta. Obrigado por atender o nosso convite feito ontem. Nós estamos falando sobre a voz de Deus e essa é a quinta mensagem. Nessa quinta mensagem, eu quero mostrar a relação entre alguns elementos aqui que muitas vezes as pessoas tratam separadamente, mas tem tudo a ver. A voz de Deus e salvação. A voz de Deus e a perda da salvação. E ligado com essa perda, você tem dois fatores. Você tem feitiçaria e humanismo. Aí você diz, qual é a relação? Geralmente isso é tratado isoladamente. Como é que a feitiçaria, o que é que a feitiçaria tem a ver com a voz de Deus? De fato, a feitiçaria é a outra voz. A palavra feitiçaria, nós vamos ver, quando ela foi invertida para o grego, foi a palavra farmaqueia, de onde vem a palavra farmácia, droga. Porque a feitiçaria era feita utilizando-se drogas alucinógenas ao longo da história da humanidade. Só que aquilo que foi chamado no Velho Testamento e no mundo antigo de feitiçaria, quando é vertido para o Novo Testamento, a palavra, nós vamos ver isso, a palavra feitiçaria é a palavra farmaqueia. A farmaqueia é aquilo que tira a pessoa da realidade, faz ela delirar, ilusões, ouvir vozes, ter visões. Então, ou você está ouvindo a voz de Deus, ou você está ouvindo a voz da feitiçaria e do humanismo. A feitiçaria são vozes transcendentais, esotéricas, que a Bíblia chama de demoníaca. Alguns dizem que são espíritos que existem e que você pode consultá-los independente de Deus. E o humanismo, ele coloca o homem como centro e a medida de todas as coisas. E é exatamente isso que faz com que a raça humana seja desviada da voz de Deus, seja desviada da salvação de Deus. Então eu fiz aí uma tabela onde eu coloco o que é feitiçaria e humanismo. Grosso modo, são meios de buscar poder. Poder condenado por Deus. Buscar salvação condenada por Deus. Ninguém quer se perder. Ninguém que tem uma vida ruim quer continuar com a vida ruim. Ninguém que fracassa quer continuar no fracasso. Ninguém que se perde na vida quer continuar perdido. Então procura luz, orientação. Só que tem a luz, a orientação que vem de Deus e a voz, a orientação que não vem de Deus. Portanto, a feitiçaria e o humanismo são meios de buscar poder e salvação condenados por Deus. E aí, abaixo da feitiçaria, do guarda-chuva da feitiçaria, está tudo que não é aprovado pela Bíblia Sagrada. Astrologia, hinduísmo, espiritismo, yoga, cristais, dietas vegetarianas
ou ascéticas com a finalidade de entrar em contato com as energias cósmicas. Todas essas tentativas de acessar poderes que não o de Deus, que não aqueles que são prescritos na Bíblia, estão debaixo do título feitiçaria. E a feitiçaria termina também se enquadrando no título humanismo. Existe a feitiçaria porque existe o humanismo. O homem quer estar no controle total de todas as coisas, inclusive do passado, do presente e do futuro. Então, para ele ter essa auto-si, né? A palavra auto significa si. Nomia, vem de lei. O homem, para ser lei para ele próprio, ele vai em todas as fontes, inclusive na fonte do diabo. Aí é onde entra a feitiçaria. E onde é que entra a salvação nisso? Aí você parte para essa segunda tabela, onde você tem o confronto entre o que ganha a salvação e o que perde a salvação. Não é que ganhou e perdeu, é que não tem nem como chegar, se aproximar dela. De acordo com a voz de Deus, só ganha salvação por graça, porque ninguém pode pagar. Só ganha salvação por Cristo, porque só Ele pode pagar a nossa salvação. Só ganha salvação através de fé e arrependimento. E é através da fé e do arrependimento que alguém mostra a regeneração, paligenésia, que é como se fosse outra pessoa, fosse gerada de novo. Os espíritas dizem que a paligenésia, a regeneração, é nascer em vários corpos durante muitas existências na Terra. Cristo disse para Nicodemos, não, nascer de novo. E Paulo chama o nascer de novo como regeneração, como paligenésia, como ser gerado de novo. Ele disse, não é um processo físico, não é voltar para o ventre da mãe. Esse novo nascimento é uma transformação radical espiritual, realizada pelo Espírito Santo, de tal monta, de tal sorte, de tamanha grandeza, que o indivíduo que passou pelo novo nascimento, ele continua com o mesmo nariz, o mesmo olho, o mesmo cabelo, ou sem cabelo, a mesma altura, a mesma aparência, e alguém vê ele e diz, rapaz, você continua o mesmo. Ele sabe, porque você não sabe, né? Vamos caminhar mais um tempo comigo. E dentro de algum tempo ele percebe, ei, cara, você não é mais o mesmo. Alguma coisa radical aconteceu na sua vida. Trocaram tua cabeça? Trocaram teu coração? Então salvação passa por aí. Troca de cabeça. Troca de coração. E a perda da salvação, como é que alguém... Primeiramente, ele não tem como ganhar de maneira nenhuma. Portanto, ele vai perder por não ganhar. Ele perde se ele tentar ganhar sem a graça, se ele tentar pela sua autonomia, pelo seu humanismo, pelo seu esforço, pelas suas obras. A Bíblia é clara. Sem a graça, que é o favor imerecido de Deus, imerecido e impagável, ninguém merece nem pode pagar jamais. Então alguém perde a salvação se não for através da graça. Sem a graça não há salvação. Sem Cristo só há perdição. E sem fé, mais arrependimento, a consequência é perdição eterna. Eu tinha colocado esse versículo na transparência, mas de alguma forma eu apaguei. Agora já de uma hora eu tive de colocar ele aí a ferro e fogo. Esse é o nosso texto-chave. Jeremias, capítulo 8, versículo 18 a 20.
E aqui o profeta estupefato, perplexo. Diante da sem-vergonhice do povo, porque quando a Bíblia diz que o segundo estado de quem conheceu a verdade decide, na expressão vulgar, soltar a franga, se desviar mesmo, é pior do que o primeiro. Então, o povo de Israel, que conhecia a lei do Senhor, era o povo para ter a vida mais abençoada e feliz, e os que obedeciam a lei, a voz, ouviam a voz de Deus, viviam felizes, bem-sucedidos. Mas o povo se desviou tanto, se afastou tanto da lei, e o Jeremias disse: olha, vocês não têm vergonha na cara. Sequer vocês sabem o que é mais ter vergonha. Você não faz mais diferença entre vergonha e falta de vergonha. E então Deus anuncia os castigos que virão sobre eles: fome, peste e espada. Isso aqui era o terror dos povos. O povo que passava pela guerra, os que não morriam, iam passar por peste, por fome, e a fome e a miséria levavam as doenças, as pestes, e eles não tinham outro problema, o cativeiro. E Jeremias escreve o livro de Lamentações depois do cativeiro. É um livro extremamente doloroso, mas aqui ele já faz um lamento. Olha o choro dele aqui, Jeremias 8, 18 a 20. Oh, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, meu coração desfalece em mim. Eis a voz do clamor da filha do meu povo de terra muito remota. Não está o Senhor em Sião, que é Jerusalém? Não está nela o seu rei? Porque me provocaram a ira com as suas imagens de escultura, com vaidades estranhas. Aí o nosso verso-chave. Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Se na sua vida, se puder dizer, passou a colheita, cega, a colheita, passou a colheita, findou o verão, e você não está salvo, significa que você botou a perder todas as suas oportunidades da vida. Você se desastrou completamente, sem remédio. Você quebrou para apartar, sem cola. Repita comigo, para que não aconteça com você. Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Jeremias está dizendo: Deus deu todas as oportunidades e vocês negligenciaram. Findou o verão, é como fechou a porta da graça, e vocês perderam a chance de salvação. Senhor Deus, nosso Pai, que a nossa vida, que a vida de nenhum de nós tenha como registro e que passamos por essa vida e pela nossa vida passou a colheita, passou o verão e estamos perdidos. Nos ajuda, Senhor Deus, a termos vergonha na cara, no coração, na mente, na consciência. Nos ajuda a nos quebrantarmos diante do Senhor absoluto do universo, aquele que é o manancial da vida. Não cometemos o erro que esse povo cometeu, quando tu, Senhor, dizes que eles cometeram duas perversidades, dois terríveis males. Deixaram a ti o manancial da vida e cavaram cisternas rachadas.
que não guardam águas por muito tempo e que sobra é água apodrecida. Ó Pai, que haja salvação no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Amém. A tese, ou propósito, o objetivo da nossa mensagem. Primeiro, mostrar que a rebelião da humanidade é contra a voz de Deus. Segundo, somente os fiéis às alianças com Deus, que são os que ouvem a voz de Jesus Cristo como ovelhas, podem ser salvos. O misticismo é a forma como se esconde o ocultismo satânico. Esse misticismo, esse ocultismo, essa outra voz, ou essa multidão de vozes contradizentes à de Deus, é nessas outras vozes aonde se esconde o ocultismo satânico. E tudo isso começou lá no Jardim do Éden. Essas vozes que se travestem, se disfarçam de muitas formas e nomes, tais como o humanismo, o homem, o centro e a medida de todas as coisas, a feitiçaria, que prega a necessidade da ajuda dos demônios e de espíritos desencarnados para a salvação, de guias cósmicos para a salvação. 4. Mostrar que somente os fiéis às alianças de Deus, nós já vimos esse 4. 5. Que o misticismo, de fato, ocultismo e feitiçaria, eles desviam a humanidade de Deus e de seu plano de salvação. Seu plano de salvação só por Jesus Cristo, levando-os não só para longe da verdade, porém levando-os em direção a uma falsa confiança no próprio poder e habilidades pessoais. Feitiçaria. Eu disse isso no início, mas de forma sucinta. Feitiçaria vem do grego pharmakeia, termo usado para descrever todos os tipos de misticismos, esoterismo, bruxaria, tais como magia. Eu não sei que comando eu cliquei aqui, que cada slide agora está passando sozinho. Então ainda bem que eu estou gravando áudio na hora lá. Vai me dar mais trabalho, mas vai dar certo. Então o termo é usado para descrever todos os tipos de misticismo, esoterismo. Esoterismo esotérico é aquilo que está fora da esfera do divino, da espiritualidade aprovada por Deus. Encantamentos, drogas, necromancia, que é a consulta de espíritos de mortos, yoga, como eu falei, todo esse tipo de coisa. Cristais. Por isso que feitiçaria é um termo genérico para descrever toda a rebelião de demônios e humanismos que representam a autonomia do homem em relação a Deus. Como eu falei, tudo começou lá no Jardim do Éden. O texto lá diz que, ora, a serpente, que João disse que era o diabo, ora, o diabo, olha que coisa. Vamos fazer mais uma oração por essa mensagem. Senhor Deus, nosso Pai, não permita que o inimigo venha atrapalhar essa mensagem. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então a serpente, mais astuta que todos os animais do campo, aqui foi a primeira sessão espírita. O diabo se apossando de um ser animal, lá no Jardim do Éden, falando através dele. Alguém disse, então a região mais antiga é o Espiritismo. Mentira. A mais antiga é quando Deus, toda tardinha, vinha falar com o casal antes da queda. Ou seja,
uma verdadeira relação com Deus, pela voz de Deus, aqui o diabo vai propor a religião mística, esotérica, humanista. Então, a serpente, mais astuta que todos os animais do campo, que o Senhor Deus tinha feito, e esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Então ele vai diretamente na voz de Deus. O que foi que a voz de Deus disse? E disse à mulher serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. E nem sempre basta saber o que Deus disse, ela sabia. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis nele. E agora ela acrescenta por conta dela: nele, nem nele tocareis, para que não morrais. Sabia da consequência. Então aqui vem a outra voz. E aqui começa todo o esoterismo, misticismo, feitiçaria, bruxaria e espiritismo. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Porque Deus sabe que está contradizendo a voz de Deus. Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então aqui é a finalidade de todas as religiões esotéricas, de feitiçaria, de bruxaria, de espiritismo, de hinduísmo, budismo, sikhismo, zoroastrismo, centenas, milhares de religiões aí. Ver o que só Deus pode ver, ser capaz de lidar com o bem e com o mal, com recursos próprios, com autonomia própria. Agora, como é que Deus vê feitiçaria? O profeta Samuel, ele vai comparar a feitiçaria à rebelião. No versículo 23, ele diz para Saul: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. O que é rebelião? É aquilo que Satanás, por orgulho, fez lá no céu e se transformou no ser mais asqueroso e perverso do universo. O ser de luz se torna um ser de escuridão. O ser feliz se torna um ser mais miserável e infeliz do universo. Então, feitiçaria é rebelião. Qualquer religião que se contraponha ao que Deus revelou na Bíblia é rebelião. É desafiar Deus para uma guerra. E como é que se expressa? Depois que Deus deu a lei, Deus adverte: olha, eu estou dando a minha lei, a minha voz é essa. Mas na terra dos cananeus, vocês vão encontrar muito misticismo, muita feitiçaria. E ele descreve: quando entrares na terra que eu sou teu Deus te dá, não aprenderás a fazer conforme as abominações. Deus considera a feitiçaria uma abominação, algo inaceitável, inadmissível, asqueroso, nojento. Então, quando entrares na terra que eu sou teu Deus te dá, não aprenderás a fazer conforme as abominações dessas nações. Então, o que eles faziam? Em ti não se achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha. Existia o deus Moloque, que tinha entre as suas pernas uma piscina de óleo quente com fogo, e lá eram mergulhadas as crianças. Os homens, querendo uma boa colheita, faziam esse ritual macabro: queimar a criança no fogo. Nem adivinhador, todo tipo de adivinhação, leitura de mão, leitura de sorte. Antigamente eles tentavam adivinhar através das folhas de chá, através das entranhas dos animais, do fígado dos animais, através hoje tem as cartas de tarô, a mesa de Ouija. Ele diz: nem adivinhador, nem prognosticador, aqueles que no final do ano dizem o que vai acontecer no ano seguinte e prevê o futuro, nem agoureiro, né, que é uma forma de feiticeiro, nem um feiticeiro propriamente dito, que trabalha com drogas, com feitiços, com magia, nem encantador de encantamentos,
nem que consulte o espírito adivinho. Aqui é o espiritismo, consultar o espírito para conhecer o futuro. Nem mágico, e aqui claramente, nem quem consulta os mortos. Aqui está sendo condenado o espiritismo. Não se contará, é abominação para Deus. E as coisas abomináveis, Deus reserva o pior lugar no inferno. Olha aqui, não é só essas coisas são abomináveis. A pessoa que faz também se torna abominável para Deus. Olha o que diz o versículo 2. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, detestável ao Senhor. E por essas abominações, o Senhor teu Deus as lança fora de ti. Perfeito serás como o Senhor teu Deus. Porque essas nações que há de possuir ouvem os prognosticadores, adivinhadores do futuro, e os adivinhadores. Porém aqui o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Então Deus está proibindo o crente querer conhecer o futuro. Isso faz parte de uma coisa que Deus abomina. Por isso que a igreja não deve estar atrás de conhecer o futuro além do que Deus já revelou nas profecias. Deixa o futuro nas mãos de Deus. Quem tem fé não precisa ver o futuro. Quando chegou na época, aqui foi na época do povo de Israel, a feitiçaria, o misticismo, o espiritismo era um perigo. Na época da igreja, a coisa volta do mesmo jeito. Em 1 Timóteo 4, 1-3, Paulo diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, ou seja, desde o jardim do Éden, até o final dos tempos, mas no final dos tempos, a feitiçaria vai estar em alta, como hoje já está. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira. Aquele João de Deus vinha gente de outros países para ouvir ele consultar os espíritos. E ele pegou um monte de mulher e abusou sexualmente, né? Então, enganadores. E ele ficou rico, né? Dando ouvido a espíritos enganadores, doutrina de demônios, pela hipocrisia dos homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento. Nós vimos isso na mensagem passada. Os monges budistas, hindus e católicos romanos são proibidos de casar, como se isso fizesse eles mais santos, né? Quando não é verdade. Nos mosteiros, onde existem esses monges e paróquias e padres que não casam, as histórias são as mais escabrosas possíveis. Porque a Bíblia, o apóstolo Paulo diz que o ascetismo, esse negócio de proibir aquilo que Deus permitiu, diz que o pastor deve ser casado, deve ter esposa, deve ter filhos. Então, só proibir não tem efeito nenhum contra a sensualidade. O padre continua homem, por isso que a quantidade de fornicação, de adultério, de filhos do padre, das freiras é grande no mundo. E aí estão os escândalos de abuso, de abuso de coroinhas no mundo inteiro. A Igreja Católica sendo processada. Por quê? Proibindo o casamento, que faz parte do misticismo e do ascetismo condenado por Deus, e ordenando a abstinência de alimentos ou de manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Por que o misticismo é tão grave? Porque o misticismo, nós já vimos que Deus abomina as práticas místicas, esotéricas, de feitiçaria e espiritismo. Ele diz que abomina quem faz essas coisas e ainda diz que leva à perdição eterna. Primeiramente, o Paulo já chamou de espíritos enganadores, não é isso? E no versículo 3 diz que as pessoas
que se deixam enganar por espíritos enganadores são sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, são religiosos, né? Usando os seus, aqueles trajes franciscanos e de outras ordens, e budistas, amarelos, cor de girimum, ou vermelhos, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. A Bíblia desse, afasta-te. Não é a verdadeira espiritualidade. É uma obra da carne. A feitiçaria é uma obra da carne. Então, olha aqui o resultado. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne, as obras do humanismo, quais são? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria. Olha, a feitiçaria aqui, ela está em todo canto. Onde tem pecado, ela está lá. Inimizades, porfia, emulações, iras, peleias, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já outrora vos disse, que os que tais coisas praticam, né, não herdarão o reino de Deus. Fora do reino de Deus. São abomináveis, a prática é abominável, quem pratica é abominável e está fora do reino de Deus. Então, e como é que se ganha a salvação? Já que eu me tornando um franciscano, um padre, uma feira, um monge, eu indo para uma caverna comendo só pão e água, eu não consigo a minha salvação. Como é que eu consigo a minha salvação? Então, aquela tabelinha lá, ganha só por graça, porque ninguém pode pagar a salvação. Só por Cristo, porque só Cristo pode pagar. Fé e arrependimento é o que ocorre quando alguém realmente creu em Jesus. Olha o que é dito em Efésios 2, 1 a 10. Paulo diz, e vos vivificou, deu vida, estando vós mortos em ofensas e pecados. Paulo está falando para os Efésios, que eram pagãos, e agora se converteram, são cristãos. Eles antes vocês eram mortos. Quando vocês se converteram a Cristo, Ele vos deu vida. Em que no outro tempo, né, quando vocês eram descrentes, Ele diz, andar segundo o curso desse mundo. Curso aqui é corrente, é fluxo. É um esgoto do mundo. Vocês eram arrastados pelo esgoto do mundo. Segundo o príncipe das potestades do ar, aqui são os demônios. E o Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O Espírito que guiava o crente antes de ser descrente era o Espírito do demônio. Continua. Entre os quais todos nós, todo descrente é guiado pelo demônio aqui. Ó. Então, nós, antes de nos convertermos, eram guiados pelos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira ou do inferno, como também os demais. Então, como é que eu sou salvo? Salvação, qual é a relação entre salvação e a voz de Deus? A salvação é só para os que ouvem e seguem a voz de Cristo. Cristo diz para os fariseus, vocês não são das minhas ovelhas. Por quê? Vocês não creem no que eu digo? Então ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Elas acreditam o suficiente para viver de acordo. Por isso, só para elas, só para minhas ovelhas que eu seguem, eu dou a vida eterna. O resto está perdido. Só para elas eu dou a vida eterna. Nunca ando de perecer ou ir para o inferno. E ninguém então segura nas minhas mãos. E ninguém as arrebatará da minha mão. E ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Então, salvação tem a ver com a voz de Cristo e o seguimento de Cristo. Muitos ficam só na audição, mas não no seguimento. A salvação de Deus, ela flui do céu por um único canal, Cristo. Em 1 Timóteo 2, 3 a 5, Paulo diz, porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus
um só mediador, um só canal. Lembra? Primeiramente é um só caminho. Quando você pensa em meio de salvação. Quando você pensa de onde vem a salvação, vem do céu. Vem da relação entre o homem e Deus consertada. Cristo é o canal, é o meio. Um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Não foi Maria que se deu em preço de redenção, não foi ela que pagou o nosso pecado, não foi Maria, não foi Gandhi, não foi Buda, não foi Muhammad ou Maomé, foi Cristo. Então a salvação de Deus liberta o homem do poder das trevas. Paulo diz: o qual nos tirou das potestades, dos poderes, do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. No poder das trevas eram dominados pela cobiça, pelo pecado e pela morte, conforme diz Tiago 1, 13 a 16. Porém, conforme Colossenses 1,13, ao ouvir o Evangelho, ao crer, ao se arrepender, ao confessar, nós saímos do poder das trevas e passamos a viver na esfera do reino de Cristo. Por isso, que para sair desse poder das trevas aqui, é necessário um poder maior do que para criar o universo. O apóstolo Paulo disse que para salvar um pecador, existe o mesmo poder que foi para ressuscitar Cristo. Um poder maior do que para criar o mundo. Por isso que ninguém pode salvar o pecador, ninguém podia ter substituído Cristo na cruz. Só por graça, por misericórdia, como diz, continua no texto de Efésios 2, 4 em diante, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que Ele nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, nos tirou da morte, do poder da morte, não só das trevas, mas da morte. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Todo tempo é em Cristo Jesus. Lembra? Ele é o único canal, Ele é o único meio em que nós podemos ser salvos. E aqui ele diz: para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, só por graça, né? Pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Lá em cima ele diz: nos ressuscitou, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele mostrou sua abundante riqueza em Cristo Jesus. Aí vem aquele texto clássico. Não vem por obras, versículo 8. Porque pela graça sois salvos. Isso é explícito, é claro. Por meio da fé na obra de Cristo. Ele pagou o preço de redenção. Isso não vem de vós, não é na autonomia do homem, no mérito do homem, de humanismo. É dom de Deus, é ação divina. Não vem de obras meritórias. Não vem de merecimento. Para que ninguém se glorie? Está dizendo que ninguém pode pagar a sua salvação. Ninguém pode se gloriar que foi salvo porque mereceu ou porque pagou. Todavia, quem foi salvo de graça, por graça, deve mostrar a vida mudada, porque somos feitura, fomos criados de novo, né? Criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Todavia, é por graça, sem a graça não há salvação. É por Cristo. Sem Cristo, só a perdição. Mas o que acontece com o pecador que é salvo? Cristo diz: porque vos digo antes, se vos não
arrepender-vos, todos de igual modo perecereis. Ou seja, sem arrependimento é inferno, para qualquer um, todos, sem exceção. Arrependimento é condição sine qua non, ou seja, sem a qual ninguém poderá escapar do inferno. A fé o faz ir para o céu, o arrependimento o faz escapar do inferno. Em Apocalipse 21, 5 a 8 diz: E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos covardes, né? Quem não aceita Cristo quer chamar de covarde, aos incrédulos, os céticos, os duvidosos, e os abomináveis. Lembra que ele disse que quem pratica feitiçaria, espiritismo, qualquer forma de revelação fora da Bíblia é abominável para Deus? Os abomináveis, mas não é só feitiçaria que é abominável. A Bíblia fala de uma grande quantidade de comportamentos que são abomináveis para Deus. E aos homicídios que matam homens, e aos devassos, aos imorais sexualmente, e agora aqui aos feiticeiros, esses que praticam farmaqueia, que buscam poder fora dos de Deus, revelação, iluminação de espíritos, e aos idólatras, e aos mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, porque é a segunda morte. Isso aqui é a descrição do inferno: lago que arde com fogo e enxofre. Só que não é um lago de água, é um lago de fogo. Um lago é uma porção de água cercada por terra. Esse lago de fogo é uma porção de fogo cercado por escuridão absoluta. Conclusão. Repetindo: salvação e a voz de Deus. Salvação é só para quem ouve e segue a voz de Cristo. Salvação flui do céu por um único canal, Jesus Cristo, um só mediador entre Cristo e os homens. Outro elemento: os arrependidos de seus pecados têm 3 características. A primeira, alma reverente ou temente a Deus. Antes de se converter, era debochado, brincava com tudo, desdenhava de tudo, chutava o balde. Mas agora não, é reverente, é contrito, é sério com seus pecados, com a vida, não brinca de viver. Para isso, crucifica o eu mal, crucifica a carne. Para isso, mortifica o pecado. Ele disse: não pecado, eu não fui salvo. Portanto, para encerrar, nós mostramos que toda a rebelião da humanidade é contra a voz de Deus. Que somente os fiéis às alianças com Deus e que ouvem a voz de Jesus Cristo como ovelhas podem ser salvos. Que o misticismo é a forma camuflada como se esconde o ocultismo satânico desde o Éden, e que se traveste de muitas formas e nomes, tais como humanismo, o homem no centro, a medida de todas as coisas, e feitiçaria, que prega a necessidade de ajuda dos demônios e espíritos desencarnados. Que é o misticismo de fato, nós mostramos isso. O ocultismo e feitiçaria desviam a humanidade de Deus e de seu plano de salvação. Plano de salvação só por Jesus Cristo, levando-os não só para longe da verdade e em direção à falsa confiança no seu próprio poder e habilidades. Reflita agora. É hora da sua decisão. Cristo te chama a vir a Ele e ser sua ovelha. A Bíblia fala da chamada eficaz de Jesus. As ovelhas ouvem a minha voz.
E elas ouvem a voz de Jesus porque elas chamam. E como é que ele chama? Pelo Evangelho. Vai dizer: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós estamos hoje a 11 de dezembro de 2022. Nesse momento tem pessoas saindo desse planeta sem Jesus Cristo, e instantes seguintes elas estão num lugar chamado Hades, como aquele homem que Jesus Cristo falou que era rico, mas não foi por ser rico, mas por não ser um convertido. Ele estava em tormento e pedia a Lázaro que molhasse a sua língua com um pouco de água para aliviar o seu tormento. Foi dito a ele que há um abismo. Depois da morte não há uma segunda chance. A alma dele não descansava. Porém, a de Lázaro ele encontrou Jesus. E lá é dito que ele aqui está em descanso e você em tormento. Como é que eu posso descansar minha alma aqui? Saber que eu estou salvo. Diz: vem a mim. Vem a mim. Então, nesse momento, quando todo mundo de cabeça baixa ora, venha Jesus Cristo. Jesus está chamando você. Ele está chamando pelo Evangelho que ele deixou. Ele diz: vem a mim, você que está cansado, oprimida, sem alívio, só tem recebido chutes na vida, pancadas, se encontra completamente desanimado, sem perspectiva de futuro. Vem a mim, eu te aliviarei. Toma o meu jugo, são as minhas palavras, aprenda de mim. Siga o meu modelo, manso, humilde de coração, e eu darei descanso para a tua alma. Meu jugo é suave e meu fardo é leve. Não tenha medo de me seguir. Não tenha medo das minhas palavras. Aqueles que me amam se alegram em me obedecer. Olhe para a cruz. Foi lá que eu paguei seu pecado. Creia, e instantaneamente meu sangue me purificará de todo o pecado. Entregue sua vida agora. Tome essa decisão. Não tenha medo do que virá a seguir. Mesmo que ele mate em seguida. Você está salvo. A partir do momento que você se entrega a mim, não interessa mais esse mundo. Você vai continuar cumprindo seus deveres, mas você sabe que o seu verdadeiro mundo é o mundo eterno, os mundos gloriosos de bênçãos eternas. O apóstolo Paulo disse que morrer está com Cristo. Isso é incomparavelmente melhor que qualquer experiência na terra. A voz de Jesus ecoa agora: vinde a mim. Quem diz: eis-me aqui, Senhor, eu me entrego a ti. Alguém que nessa noite venha a Jesus Cristo e se entrega a Ele, confiando somente nele como único mediador, como único canal de revelação, de bem, de salvação. Alguém? Vamos ficar de pé e agradecer a Deus por esse tempo. Eu vou orar. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por esse tempo aqui. Abençoa, Senhor Deus, os que aqui chegaram, possam retornar para ouvir a voz de Jesus. A voz de Jesus que ecoa através dos evangelhos. Que todos possam ser ovelhas que seguem o Senhor Jesus. Aquelas ovelhas que Ele disse que conhece, que Ele jamais lança fora, que ninguém lhes arrebata da sua mão nem da mão do Pai. Obrigado por esse tempo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite.